Galera, nesse clima de Copa do Mundo, a gente tá tendo uma chuva de jogos legais, clássicos, e também a nossa seleção brasileira tá entrando em campo. Só que a Igreja do Senhor, ela não para, não é verdade? Nem na pandemia ela parou, ainda mais quando falava assim, tem que fechar as portas. A igreja continuou no digital, no online, no Zoom e etc. Não para. Então a igreja não para por nada e não é uma Copa do Mundo que vai fazer a igreja parar. E glória a Deus por isso. A questão é a seguinte, e quando o Brasil joga na hora do culto? Oh my God! O que a gente faz? É pecado faltar ao culto para assistir o jogo da seleção na Copa? Essa é a grande pergunta que a gente vai responder aqui no nosso vídeo. Afinal de contas, faltar culto por causa da Copa é pecado? Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, começando mais um vídeo. E um golaço que você vai fazer aqui antes do vídeo começar é já deixar o seu like, porque nos ajuda demais. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, tá bom? Se inscreva no canal, porque aqui tem vídeo novo todo dia. Todo dia de manhãzinha, às 6 horas da manhã, tem uma devocional comigo. E à tarde, às 18 horas, entra um outro vídeo, onde a gente conversa, bate papo, troca ideias sobre os assuntos do momento, sempre trazendo essa perspectiva e conceito de fé equilibrada. Então não tem jeito, você tem que fazer parte dessa família se inscrevendo. E claro, dá aquele passe açucarado para fazer o gol. Sabe qual é? Aquele compartilhamento que você faz, você compartilha pro teu brother, pro teu grupo de WhatsApp, pros seus amigos. E aí, rapaz, não tem jeito, o gol é certo, tá? Então vamos agora pro que interessa, que é o nosso vídeo. Bem, um dos textos que eu quero usar aqui para a gente poder estabelecer um valor importante a respeito do cristianismo está lá em Mateus 6,33 e talvez você já tenha esse versículo de cor. Se você não lembra agora, quando eu falar a primeira frase, você vai completar ele, se você já tiver pelo menos uns 2, 3 meses de cristão, tá? Que diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras vos serão acrescentadas. Bom, dado essa régua de valor, a gente precisa entender que o reino de Deus ele é prioridade na nossa vida. É prioridade sobre o quê? Sobre basicamente tudo. E por que eu falo basicamente? Porque quando nós entendermos o que é reino de Deus, ele vai ser prioridade sobre tudo. Mas como eu ainda não expliquei o reino de Deus, eu estou falando basicamente. Não se escandalize, mas vamos lá. Uma coisa é o reino de Deus, outra coisa é a igreja. São coisas distintas, mas elas estão juntas numa grande missão. Mas o reino de Deus não se resume à igreja. Por isso que eu digo, reino de Deus é prioridade? Sim. Igreja é prioridade? Não. Por quê? Porque a prioridade é Deus. Aí você fala, não, nada a ver, mas uma coisa está atrelada à outra. Está atrelada, mas não é. Pode estar junta, mas não é a mesma coisa. Então, em primeiro lugar na minha vida vem Deus. Em segundo lugar na minha vida vem a minha família. Em terceiro lugar, eu penso assim, vem o meu trabalho. E em quarto lugar vem o meu serviço à igreja, tá? Pensando no reino de Deus, tá em primeiro, porque Deus é o reino é Deus. Eu não posso pensar em Deus e não pensar no reino dele, é impossível. Então, quando eu busco o reino de Deus, eu tô vivendo segundo os princípios de Deus. Então, se eu tenho minha família, tenho meu trabalho e tenho a igreja, eu tenho essa prioridade. Ah, mas por que você fala isso? Eu vou fazer um vídeo explicando só isso aqui, tá? Não vou falar isso agora, não. Pode segurar um pouquinho essa dúvida que já essa semana, então, eu prometo fazer um vídeo sobre isso para explicar, porque realmente esse ponto é muito delicado. Mas aí eu vou entender, então, que existem essas 4 prioridades. Ah, tudo bem, eu defendo a ideia de que prioridade não tem plural, né? Prioridade é só uma. Mas essas 4 áreas, elas precisam estar com saúde. Se alguma delas estiver fraca, falha, meu irmão, a minha vida vai estar um fracasso, tá? Então vamos falar da igreja, porque o culto se refere à igreja. Olha, nós somos brasileiros e brasileiro adora futebol. E a gente sempre tem um campeonato para assistir. É o campeonato carioca, é o campeonato paulista, é o campeonato mineiro, é o campeonato goiano, é o campeonato lá do sul. Todo mundo tem campeonato para assistir. Depois vem um Brasileirão, aí depois vem Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores. Ah, mas eu também gosto muito do futebol internacional. Eu não perco nenhum jogo das oitavas pra frente da Champions League. Então sempre vai ter jogo pra gente assistir, pessoal. Antes da Copa tem a eliminatória, que a gente vai assistindo os jogos e tal. Aí vem uma copinha das confederações também, que a gente não dá mole, vai assistir. Só que também tem muito jogo legal na Eurocopa, então a gente não vai perder os clássicos da Eurocopa. E não há dúvida de que o futebol feminino, ele também tá no outro nível já. Então é muito bom assistir o futebol feminino também. Bem, percebe o tanto de jogo que nos é oferecido para assistir? Então a gente tem que entender que não tem como a gente colocar esse futebol à frente das coisas de Deus, porque senão a gente nem congrega, nem online a gente vai assistir o culto. Tem irmão que não vai na igreja quarta-feira se o time dele jogar. Ah, o culto é quarta, pô, uma quarta tem meu time, né, gente? Aí não dá. Ainda mais se for Libertadores, aí o irmão nem justifica. Não vai pra igreja e pronto, e acabou. Francamente,
Se nós temos um compromisso com a igreja de servir a casa do Senhor, de cultuar a Deus em espírito e em verdade, de buscar o Espírito Santo, a gente não pode ficar deixando de ir para culto por causa desses jogos. Tá, mas e jogo de Copa? Calma lá. Além disso, tem também a galera que vai e não vai. Sabe aquela pessoa que vai pro culto, mas não vai pro culto? Você sabe? Como assim? É aquela pessoa que vai pro culto, mas fica no celular, assistindo cada lance. Tem gente que até bota o fone de ouvido. Tem gente que assiste sem som, tá aqui com a Bíblia aberta, ó. Eu já vi isso, viu? Isso não é raridade, não. Tá com a Bíblia aberta aqui, bota o celular e aí fica assistindo aqui, tá lendo aqui, o pastor acha que ele tá lendo a Bíblia e tá assistindo o jogo. Ou então fica entrando no aplicativo do placar lá dos jogos pra ver quanto é que tá o jogo. E aí tem a galera que é mais fissurada ainda, que fica entrando no Cartola. Ah não, montei meu time no Cartola. Então eu tenho que acompanhar todos os jogos do Brasileiro pra poder saber se o volante do Juventude levou um cartão amarelo no jogo contra o Avaí. Aí você pergunta pro cara, ele torce pro Corinthians, pro Grêmio, pro Flamengo. Não tem nada a ver o time dele ali, mas ele tá acompanhando um jogo que não faz o menor sentido. Esse ano os dois times caíram pra segunda divisão, mas o pessoal tava acompanhando pra ver, não, quem vai ser o último aqui. Não se concentra no culto por causa do futebol. Isso é falta de equilíbrio emocional. Olha o que a Bíblia vai dizer em Mateus 6:21. Pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o tesouro for futebol, o coração vai estar ali, e a vida com Deus dessa pessoa é significativamente prejudicada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viver um relacionamento onde a pessoa te ignora, né? Mas imagina, você sai pra jantar com a sua pessoa amada ali, você tá ou tá querendo conquistar a pessoa, ou começou já um namoro, aí você vai sair com a sua amada, a amada vai sair com o seu amado, e aí durante o jantar o cara não sai do celular, a mulher não sai do celular. Não é ruim? Imagina, a pessoa ali, você tá ali pra ela tá ali pra você, só que a pessoa só tá no celular. É a mesma coisa com Deus. Você vai pro culto, cultuar a Deus e não sai do celular porque você quer as informações. Tem quem vá pro banheiro pra poder assistir um replay de um lance ou anunciou que é gol, vai lá ver o gol. Isso é uma falta de dedicação àquele momento que é muito importante, que é muito sagrado, que é o momento de cultuar a Deus, de levar a igreja a cultuar o Senhor. E eu digo assim, você que é só um membro, amém por isso, você tem que dar o melhor pro Senhor no seu momento de cultuar, no seu momento de exaltar. Agora você que é um líder, que é um diácono, que serve na casa do Senhor, você não pode dar esse mole, você tem que estar ali de prontidão. Às vezes o cara tá em pé, como se estivesse pronto pra servir ali. Não, ele tá ali pronto pra qualquer momento e tá olhando o celular ali, só procurando um lancezinho maroto. Isso tá errado. Beleza, mas e o jogo de Copa? O jogo de Copa? Olha o que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 6,12, é o seguinte, olha, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Uma das bases da fé equilibrada é esse texto aqui. Não, tudo me é permitido, mas tudo me convém. Não, eu não vou deixar nada me dominar. Então nada vai ser exclusividade pra mim, nada vai ter controle sobre mim. Nós nos tornamos escravos daquilo que nos vence, né? Então, se é um vício, seja o que for, a gente vai ser escravo daquilo porque nos venceu. Nós temos que entender que existe um equilíbrio de, poxa, peraí, é culto, eu vou cultuar a Deus. Agora a gente, quando traz pra Copa, a gente começa a pensar em umas sazonalidades que são um pouco diferentes, né? Por quê? Copa é só de 4 em 4 anos. São apenas 7 jogos. A partir do quarto jogo, aí é a oitava, quarta, semi e final. São 4 jogos. Oitava de final, quarta de final, semifinal e final. Aí são 4 jogos. Rapaz, se o jogo cai na hora do culto, meu amigo, agora pegou, não pegou? Bem, eu vou te falar a verdade. Em 2002, foi a final Brasil e Alemanha e foi domingo de manhã. Final e Copa é sempre domingo, né? Aí foi domingo de manhã. E o meu tio, ele não assistiu a final com a gente. A gente reuniu na casa da minha tia, juntou todo mundo, fizemos lá um lanchinho, um negócio, uns belisquete, papapá. E a gente foi assistir o jogo. E ele não assistiu o jogo porque ele tinha que dar aula de escola bíblica dominical. E ele não viu. E eu vou te falar, ele é um dos caras que mais é apaixonado por futebol que eu conheço. Ele é um cara que entende, quando você vai conversar com ele, ele fala da Copa de 90, ele fala do time do Atlético Paranaense de 75, sabe? Ele tem uma bagagem muito grande, ele gosta de futebol. Porque se alguém não gosta de futebol, esse ponto tá pacificado, não tem o que conversar. O cara não gosta de futebol, paciência, né? Eu sinto muito. Agora, quem gosta de futebol, então eu entendi que aquele ato que ele fez ali foi um ato de adoração ao Senhor. Dizendo assim, Deus, eu amo futebol, eu quero ver o meu país sendo campeão e tal, mas eu vou lá. Ele foi dar aula de escola bíblica, não era nem o culto, era EBD, que é muito mais fácil de remarcar, de reprogramar e tal. Mas ele foi, tinha uns irmãozinhos lá, as irmãzinhas que não estão nem aí pra futebol. E enquanto ele dava aula, ele só viu o barulho. Imagina o coração de um cara desse. Eu falo por mim, eu, nessa condição, com certeza absoluta, mas assim, é indiscutível, eu remarcaria essa escola bíblica dominical. Mas, rapaz, mas e quando for a hora do culto? Ó, eu vou te falar que eu já tive que reprogramar culto por causa do jogo da Copa. Os nossos cultos eram predominantemente à noite.
e a Copa do Mundo, os jogos estavam sendo no entardecer, né? Ali no crepúsculo do dia. E aí o que eu fiz, pessoal? Durante o período de Copa, os cultos vão ser pela manhã, tá? Então a gente fez essa questão. A gente jogou os cultos pela manhã, porque não tinha jogo pela manhã. E a gente pacificou a questão pra agradar todo mundo. Por quê? Porque a gente ia pro culto, cultuava a Deus, botou as bandeirinhas verde e amarela na igreja, tudo bonitinho ali, entramos no clima, ia pra casa e assistia os jogos e tá tudo bem. A gente encontrou um meio termo pra não gerar um conflito que, a minha opinião, no meu ver, é desnecessário você criar esse atrito por causa de uma coisa que é legal, que é divertida e que é só de 4 em 4 anos, são apenas 7 jogos, é uma coisa que dura um mês e um pouquinho, é tão rápido, sabe? Pra que a gente vai promover isso? Eu já vi pastores convocando a sua igreja para fazer jejum de televisão no período da Copa. Agora, vale dizer, quem fez isso também tinha programação de televisão e não tinha o direito de transmissão da Copa. Aí eu acho isso covardia, porque aí é tentar manipular a audiência, e aí a espiritualidade, pra mim, nesse momento, nessas situações ficam questionáveis. E se o culto não mudar de horário e for na hora do jogo? Numa boa, minha opinião, conversa com a sua liderança e fala, ó, eu não vou poder estar, eu vou assistir o jogo. E se Deus quiser, a gente vai chegar a essa final, né? A gente tá numa chave que, convenhamos, tá mais fácil. Agora vai vir Coreia, depois vai vir, não sei se é Estados Unidos ou Holanda, né? Aí depois vai vir a Argentina. A Argentina é pauleira, mas é só na semifinal e possivelmente vamos pegar ou a Inglaterra ou a França na final. Aí o pau vai quebrar mesmo. Mas eu, nessa condição, falaria, olha, se é na hora do culto, eu avisaria minha liderança e tal, ó, não vou estar aqui, eu vou assistir o jogo, tá? Ah, mas e Deus em primeiro lugar? Deus é primeiro lugar a vida inteira, Deus é primeiro lugar todos os dias, eu vou em todos os cultos. Eu não tô falando de um cara sem vergonha que falta porque, não quero ir porque eu quero ficar assistindo A Fazenda. Não vou assistir, eu quero não sei o que porque hoje é dia de paredão. Um cara desse tem que tomar uma voadora, né? Uma pessoa dessa não vamos nem conversar. O viciado que falta culto durante a semana por causa de jogo da 12ª rodada de um campeonato que tem 38 rodadas, esse cara, ele tem o time dele no coração em prioridade e não entra nem na discussão. Eu tô falando de um cara fiel, que serve a Deus, que não falta culto, que tá todo dia ali, que tá fazendo, que tem uma história. Aí o líder vai falar assim, não, se você ama a Deus, você tem que estar aqui na igreja. Se você não estiver aqui, é porque você não ama a Deus. Pô, o cara tá servindo a Deus a vida toda, no dia do jogo, o líder vai falar, se você ama a Deus, você vai estar aqui. Não, você vai continuar amando a Deus e não vai estar ali. É isso mesmo. Ah, mas eu tenho que ser submisso à minha liderança. Talvez você esteja vivendo uma liderança tóxica. Se a pessoa te submete a fazer esse tipo de tortura emocional, mas assistir um jogo é tortura, deixar de assistir é tortura. É tortura sim, porque a gente tá falando de uma final, principalmente de uma semifinal. Imagina semifinal contra a Argentina de 4 em 4 anos. Quando que você viu o Brasil pegar a Argentina numa semifinal de Copa do Mundo? Isso não acontece nem a cada 50 anos. Então assim, não é uma besteira, é uma parada que é cultural, faz parte do nosso povo. Ou você reduz o horário do culto para um horário mais cedo, ou você joga o culto para mais tarde. É uma vez na vida. A gente não tá falando, toda semana tem que mudar o culto. E Deus é flexível. Deus não tá preocupado que horas é o culto na sua igreja. A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. É adoração em espírito e em verdade? Não importa o culto, não importa o dia. Não, então o culto de domingo vai ser sábado. Qual o problema? Só vai ser sábado, não vai chamar mais domingo, mas vai ser o culto dominical, vai ser o culto da família. Chama de como você quiser, o culto de celebração. São detalhes que não prendem ao Senhor. Porque muitas vezes um cara é o religioso legalista que proíbe esse tipo de coisa, mas em casa ou fala palavrão, ou comete muitos deslizes. Porque a pessoa que é demasiadamente religiosa, e ela não discute isso, e ela é intransigente quanto a esse tipo de assunto, ela é muito mais religiosa do que espiritual. Muito mais. E aí, meu irmão, é problema sim pra essa congregação, pra essa igreja aí. Eu sei que é polêmico, mas aqui tá uma posição equilibrada. Isso aqui não é pra passar pano pra Copa do Mundo, não. Isso aqui é pra trazer um equilíbrio sobre os assuntos. E por isso que eu quis falar de futebol, de outros campeonatos, de outras paradas, pra você entender contexto histórico. Tudo que eu falo aqui é baseado em contexto histórico e Bíblia Sagrada, tá? E é por isso que você vai deixar o seu like, vai compartilhar. Esse vídeo você precisa compartilhar muito, pra galera abrir discussão. E eu quero muito, do fundo do coração, que você coloque aqui nos comentários se você me acha um herege, se você concorda comigo, o que você pensa sobre isso. Pastor, nunca tinha parado pra pensar nisso, realmente tá chegando aí, vai ser um rendezvous. Coloca aqui nos comentários, porque dá pra gente bater um papo, trocar uma ideia muito legal sobre o que tá por vir, tá bom? Então, tamo junto, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas você continua ligadinho no canal, porque tem muitos outros vídeos pra você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.